Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 29º domingo do tempo comum. Lucas, capítulo 18, versos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amém. Irmãs e irmãos, comecemos por esta pergunta final. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que a fé deixou de ser a centralidade da referência e da relação da mulher e do homem com Deus, e a fé se tornou ferramenta instrumentalizada de relação dos poderosos deste mundo com os que creem. Entraram à frente, entraram neste espaço entre o que crê e Deus, entraram aqueles que querem que você não olhe para o alto, mas olhe para Ele e para a urna. A pergunta é: esses tempos difíceis que nós estamos passando, sua fé tem vencido esses tempos difíceis? Sua fé é o quê? É um dom de Deus, fruto da iniciativa generosa de Deus que deu a você a graça do crer e do cultivar uma relação de íntima comunhão com Ele? É isso a sua fé, a nossa fé? Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Quase todas as vezes que nós padres fazemos retiros, os pregadores sempre se referem a máximas dos sábios de muitos povos e culturas, também do ambiente da fé. Quer rezar, reza. Não quer rezar, reza também. Está com vontade de mais ardente desejo de rezar? Reza. Está morrendo de preguiça de rezar? Reza também. Rezar sempre e nunca desistir.
a história que Jesus conta, fatalmente tem levado muitos a fazer uma interpretação equivocada do que é o rezar e do que é a fé. Desdobremos a compreensão que Jesus quer abrir-nos. Numa cidade havia um juiz, olha as características do homem, não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva que não tem filho, não tem esposo, não tem irmão que a defenda em condições de defendê-la. Recorro ao juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Podemos imaginar infinitas possibilidades de quais são ou o que seria esse adversário da viúva. Alguém que quer roubar-lhe a casa, um pedaço da terrinha onde ela cultiva as suas plantas e cuida dos seus animais. O que seria essa viúva? Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela tem um adversário, ela sabe que existe o senso da justiça, mas entre o adversário e a justiça há um juiz que não teme a Deus e que não respeita homem algum. Que juiz é esse, meu Deus? Durante muito tempo, o juiz se recusou a atender o pedido da viúva. Por fim, de tanto essa mulher perturbá-lo, ele pensou, olha o que ele diz: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. É interessante essa ideia de uma justiça que não teme a Deus e uma justiça que não respeita ninguém. O que seria uma justiça dessas? Mas esta viúva já me está aborrecendo. Ah, tá. Você não teme a Deus, não respeita ninguém, mas também você é homem que se aborrece com alguém que toda hora que você vai entrar no palácio da justiça, alguém está te enchendo a paciência. Está saindo do seu escritório, alguém está gritando para você. Está chegando na porta da sua casa, alguém grita: faz-me justiça. Está saindo do seu carro e alguém grita: faz-me justiça. E a manifestação popular é antiga, minha gente. A reação do povo simples e pobre é antiga. É a reação do grito. Sim, os pobres têm necessidade e têm capacidade de grito. Ela não alcança o juiz pelo clamor por justiça, mas alcança-o aborrecendo-o. Vou fazer-lhe justiça, diz o juiz, para que ela não venha a agredir-me. Ela faz barulho, não resolve. Ela aborrece o homem, perturbou, mas ele teme que ela avance, que ela venha agredi-lo. Tá bom, uma justiça que tem medo de ser agredida já melhorou. Pena que exista justiça assim. Quando o juiz, que por 2 vezes o Senhor diz que não teme a Deus e não respeita homem algum, ele agora tem medo da viúva. Quem tem medo das viúvas? Quem tem medo dos gritos dos pobres? Quem tem medo do grito daqueles que são injustiçados às custas de uma justiça lenta, indiferente à altura, Deus, e ao clamor de quem precisa? E Jesus acrescentou, diz o texto, e o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. Jesus também chama o juiz de injusto. E aí pergunta, voltando ao tema da fé, comparando-nos com a viúva:
E tem gente que reza e fala com Deus pensando que Deus é esse poderoso, suntuoso, que não respeita nada. Pergunta Jesus: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Jesus começou falando de rezar sempre e nunca desistir. Agora Ele chama o rezar sempre e nunca desistir de grito por Deus. Sua oração é um grito por Deus? Você grita por Deus? Lembra dos leprosos domingo passado que vieram gritando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Ele atendeu logo. Ele é o juiz que não é aborrecido, porque muito antes de sermos capazes de aborrecê-lo, Ele já sabe que nós precisamos. Será que vai fazê-los esperar? Uma das coisas mais belas que eu gosto de recorrer quando eu prego sobre oração é aquela cena de Jesus diante da pedra do túmulo de Lázaro. Tirai a pedra. Jesus, antes de chamar o defunto, o morto, levanta os olhos para o Pai e diz: te louvo, Pai, porque me ouviste, me escutaste. E depois fala: Lázaro, vem para fora. Antes de rezar, antes de dizer para o defunto, vem para fora, Jesus diz ao Pai: obrigado porque me ouvistes, me escutastes. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o problema não é o tempo que Deus custa para responder-me, a mim e a você nas orações. O problema é: será que o Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Para Jesus, o mais problemático de todas as questões não é o poder da minha oração e da sua oração para conseguir o que necessitamos ou o que sonhamos. Para Jesus, o mais importante é perguntar se nossa vida de oração tem servido para quê? Cultivar nossa fé. Esta é a finalidade da oração, cultivar nossa fé. A oração tem a finalidade de cultivar nosso vínculo com Deus. O poder da oração não é conseguir, porque Deus faz justiça aos escolhidos. Deus não os faz esperar. Deus lhes fará justiça bem depressa, diz Jesus. Depressa Deus atende. E você tenha pressa, mulher, tenha pressa, homem, em cultivar uma vida de oração que sustente você na fé, porque Jesus está preocupado se vai encontrar você uma varoa, um varão de fé, firmes na fé, sustentada por uma doce, mansa e humilde oração. Bom domingo, boa semana.